é o que eu digo, a gente tem que ser muito honesto com quem trabalha conosco, seja o cliente interno, que é o nosso colaborador, o nosso cliente externo e os nossos parceiros, que são os fornecedores. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Clube. Eu sou Pedro Ribeiro, atuo aqui com desenvolvimento de negócios, de parcerias. Estamos começando mais um episódio do Pode Ser Elite, podcast em que entrevistamos os membros da nossa comunidade empresarial para contarem, sem maquiagem, as suas histórias de transformação pessoal e empresarial. Aproveita que você está aí nos nossos canais de comunicação, Spotify, YouTube. Ative o sininho das notificações, siga o Sales Clube nesses canais para que você não perca os próximos episódios do Pode Ser Elite e de outros podcasts que a gente tem aqui na casa. Se você ainda não conhece o Sales Clube, saiba que somos um ecossistema educacional de gestão em vendas que entrega uma educação acompanhada. Isso significa que a gente não fala somente do como fazer, né? A gente atua junto com os nossos membros, com os nossos clientes, para melhorarem as suas estruturas comerciais, dando mais previsibilidade, mais governança, trazendo perpetuidade para as suas organizações. E hoje, a nossa história vem direto do Piauí. Para quem não sabe, o Piauí é o estado que mais cresceu no Nordeste nos últimos anos. Os empreendedores piauienses estão dando um show de bola, estão conseguindo gerar riqueza, gerar valor dentro do estado, transformando vidas. E a gente vai receber aqui hoje um casal empreendedor, membros da comunidade Elite que estão conosco há 2 anos. Domingos, Tereza, vocês têm um grupo empresarial diverso. Os nossos espectadores vão descobrir daqui a pouquinho quais são as suas empresas, mas eu queria dizer que é uma honra receber vocês aqui depois de ter ido visitar as suas organizações, as suas empresas lá em Teresina e ter sido muito bem recebido. Obrigado pela gentileza de vocês de topar bater esse papo sobre negócios. Pra gente é uma honra o convite. Nós estamos aqui hoje para esse bate-papo, justamente depois de ter recebido lá o Paulo e o Pedro lá no Piauí visitando. A gente apresentou bem o Piauí, apresentou nossa estrutura empresarial, conheceu um pouco da nossa equipe, do nosso time. E vamos hoje aqui nesse bate-papo aí para contar um pouco da nossa jornada empresarial, que sirva também de referência e de que sirva de inspiração para outros empreendedores e como a gente conquistou, como a gente construiu essa nossa vida empresarial. Pedro, que maravilha poder estar aqui hoje. Realmente é muito gratificante receber esse convite, nós ficamos muito felizes com isso. Já estamos há 2 anos no Sales e eu acho que essa comunicação faz com que a gente leve um pouco da nossa história para os outros, né? Toda história, todo empresário, ele leva seus desafios, ele leva suas conquistas, e estar aqui hoje é algo que cresce muito a gente também, poder estar vivendo e contando um pouco dessa história para esses grupo de empresários que fazem essa história e o Brasil realmente acontecer. Então, para a gente é uma alegria muito grande e que a gente possa fazer um pouco dessa comunicação para todos que estão assistindo. Excelente. E aí a gente sempre conversa antes de os podcasts iniciarem para a gente ter mais insumos aqui para tratar e ter uma boa conversa. Toda trajetória empreendedora tem um ponto de partida. Existe um primeiro negócio que às vezes não é um negócio que está operando até hoje. Qual foi o primeiro negócio de vocês dois juntos? Nós tivemos um restaurante, foi o primeiro negócio juntos. O Júnior já empreendia na Silcar, que é a empresa do grupo familiar, e aí nós decidimos ter um restaurante com mais 2 sócios, né, um cunhado, e eram 2 casais, né, eu e o Júnior e mais o cunhado e a irmã dele. Então era ali uma empresa familiar. E foi um dos maiores desafios que a gente teve, 2 jovens, muito jovens, mas eu sou nutricionista por formação, então eu sempre fui apaixonada ali pela nutrição também, era o meu primeiro, a profissão que eu tive início que eu escolhi, já trabalhava na área, e nós decidimos ter um restaurante. Vamos lá, vamos fazer um restaurante. E foi bem desafiador, porque o restaurante era um outro cenário, apesar de eu ser da área de nutrição, mas ali a gente começou a realmente colocar gente para trabalhar num volume muito grande, saiu de um ritmo que era gráfica para ir para um segmento totalmente oposto,
né, que envolvia produção de alimentos, atendimento, banda. E a gente aprendeu muita coisa ali, até que a gente não conseguiu mais ir para frente, Uhum. né? E muitos perguntam, mas o que que aconteceu? Eu gosto de sempre dizer, feliz de quem já quebrou uma vez na vida, porque ali você vê aonde as coisas não deram certo e a gente calçou a sandalinha da humildade para dizer, olha, aqui a gente não sabe administrar esse tipo de negócio. Trabalhava, 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 trabalhava e no final não dava. Era um negócio que Não valia a pena o que não sobrava ali valia a no pena o que sobrava. perante A ao gente desgaste e ao preço que vocês estavam pagando em termos de energia, de esforço. Era assim uma coisa de domingo a domingo, domingo a Sim, domingo. e trabalhar no sim, momento em que as pessoas estão divertindo, acho que é um dos grandes desafios de esse era um dos maiores quem desafios. empreende com entretenimento, E vida com noturna. vida noturna, com food service, Tinha restaurantes, é esse, é tinha esse meu cunhado que ele tinha muita experiência já no ramo, e a Teresa, como ela estava formando, tinha acabado de concluir a nutrição e já tinha trabalhado em alguns setores de gastronomia, a gente decidiu unir essas forças para uhum, empreender no ramo gastronômico, de restaurante. E foi uma experiência, assim, que a gente leva para a vida. Foi uma experiência que a gente leva para a vida, porque a gente, quando bate muito, a gente acerta, a gente erra, a gente fez algumas reflexões depois, que a gente precisava de apoio, precisava de mentores, precisava de ter uma educação empresarial realmente, não aquela educação que a gente aprende na metodologia da faculdade, não aquela educação que a gente aprende na prática. Então, na vida, eu acredito que a gente até está aqui hoje compondo o Elite, é atrás de mentores e de pessoas que possam nos guiar. Então, a gente começou essa jornada de procurar mais educação uhum. empresarial e, de acordo com o que a gente foi passando, a gente foi também refletindo os erros que a gente tinha cometido. Então, hoje nós trabalhamos com serviço também, que é o momento lá da cozinha, do restaurante, da gastronomia, tinha muito serviço, e hoje a gente consegue levar, pela nossa experiência adquirida nessa jornada nossa empreendedora, mais estratégia, principalmente na parte cultural. A gente deixar o alinhamento cultural, sair da operação, a gente era muito operacional, saber dividir os setores, desenvolver líderes, que é um Uhum. dos pontos mais importantes. A nossa trajetória empresarial foi essa parte de desenvolver liderança que a gente vê assim muito empreendedor no operacional. cem Então, por cento no operacional, cem né? por cento 100%. no Não consegue operacional. delegar e confiar Não. que aquela área, aquela Isso demanda vai ser bem tocada por um líder isso ou eu um digo que seja um dos maiores desafios do analista. empreendedor. Nós hoje temos um grupo empresarial e o maior desafio do empreendedor, principalmente meu, foi sair dessa parte operacional. A gente escuta muito, é muito aquele jargão do mentor, do coach, é sair do empresarial, mas ninguém quer e ninguém deixa. Mas assim, a gente tem que passar pelas dores para entender também você não vai sair vai delegar da noite pro dia. Você vai ter que construir as pessoas. Isso leva tempo, isso tem que ter uma certa cautela, porque você também não pode. Nós que somos empreendedores, nós somos apaixonados porque a gente construiu. Uhum. Então, são coisas que a gente tem muita paixão e a gente quer que cresça ainda mais. Por isso que a gente procura pessoas e acaba se tornando professores, mentores de outras pessoas. E tinha duas coisas que me marcaram muito na época do restaurante. Um era custo operacional, que eu dizia, não tem como a gente manter um negócio com custo tão alto. Então, aquilo ali, e final do dia, final de semana, principalmente, que era o maior volume, né, de venda,
Era uma venda monstruosa ali, a casa sempre cheia. Quando a gente anunciou que ia fechar esse restaurante, foi um baque ali para a cidade, porque sempre viam a casa cheia. Se fecha empresa quando ela tá ali sem E nada, pra quem né? tá frequentando e Para vendo de quem tá fora, tá tudo frequentando, bem, tudo bem, tudo porque tá ótimo. lotado. Lotado. E a casa sempre cheia, tudo lotado. Mas o que que nós éramos ali? De fato, era uma inexperiência de administrar, de estar dentro de um fluxo. Começou só com a noite, já ali no final a gente estava trabalhando de manhã, tarde, noite. Então, a casa sempre funcionava. E essa parte de operacional, como o Júnior fala, mas é porque a gente estava dentro de todos os setores, achando que estava administrando e realmente não estava focando no que era importante. Sim. Me via em compras, desde horti, sendo que outra pessoa poderia estar fazendo. E aí, quando a gente tomou a decisão, não. A gente não sabe, a gente precisa. E olha que naquela época, a gente já tinha pensado, vamos treinar o pessoal. Mas a gente sequer participava dos treinamentos. Então, chamava um grupo de fora, eles Vocês não não iam. conseguiam dar o exemplo Não, porque pra a pra gente. engajar O as time. lideranças, o time a E participarem não também. tinha liderança ali, era muito, vamos fazer um treinamento. Era Vinha o você direto com... Sebrae, Uhum. contratava ali, vamos botar aqui, eles vão lá, chegava, não sei, já fiz treinamento. E o time muito resistente, e a gente achava que era o time. Então, vamos rever, vamos aqui. Não, não vai funcionar. E aí, quando a gente decidiu fechar a casa, porque não estava tendo rentabilidade naquele negócio. E aí, nós encerramos a operação, mesmo com todo mundo achando. É tanto que a gente encerrou a operação. Antes de um mês, a gente já tinha vendido essa casa. Então, a gente conseguiu vender a empresa porque ela estava para o mercado, né? Ele Empresa boa de funcionava, vender é aquela que tá funcionando. tirando, faturando. Então a gente entregou faturando. A Uhum. gente saiu da operação incomodado, mas a gente conseguiu vender a empresa faturando. Então, Sim. os que compraram, eles receberam faturando. Receberam com organização, fornecedores fornecendo, o cliente frequentando, e assim ele já recebeu faturando. E passando esse ponto, a gente, com nossa visão, com nossa garra, com nosso empenho, a gente partiu para fazer outro investimento, que foi a Antares, distribuidora, que foi o nosso outro passo juntos. E daí, desde esse momento, teve, a gente sempre com essa visão empreendedora. Meu pai que é empreendedor, empresário, sempre levou todos, eu e meus irmãos, a gente, desde pequeno, no ramo gráfico. Sempre quando tinha oportunidade, férias, tinha que ir para a empresa, tinha que Uhum. participar. Eu sempre conheci muita gente que trabalhava com ele, principalmente do operacional, porque é cultura nossa ir para dentro das empresas, eu e meus irmãos. Todos passaram pela gráfica. E por último, quando ele faleceu em 2009, tinha meu tio, meu sócio, e eu fiquei com meu tio à frente. E aí, a gente sempre querendo empreender, sempre querendo. Chegou o momento ali próximo de gráfica, tem suprimento corporativo, papel, aquela parte ali do material de expediente. A gente decidiu agregar a Antares Distribuidora Legal. nesse segmento, Um negócio foi puxando o O outro. outro puxando o outro. para que Gerando um vocês foram ecossistema. fundando, gerando um ecossistema. Essa visão de ecossistema ela é muito boa, né? Ela funciona bem em várias grandes organizações. Isso que eu queria dar essa clareza para o nosso espectador. Quais são as empresas do grupo e o que cada uma faz? Hoje, nós temos a Silcar, nós temos a Antares Distribuidora, depois veio a Pavicom, que foi uma oportunidade de serviço que a gente teve, Uhum. que mesmo a gente, no período não ser da engenharia, a gente teve a oportunidade de fazer casas. Sim. Minha Casa Minha Vida, convidado pelo meu sócio atual, o Luiz Felipe, lá na cidade de Elas Bom Veloso, lá. E parou, foi quando também deu aquela parada no crédito da Caixa e a gente deu uma suspendida e retomou em 2021 com o setor público, Legal. trabalhando principalmente em manutenções, reformas e ampliações na parte civil.
E, posteriormente, a gente agregou a logística da Antares e fundamos a mega distribuidora que ela tem 1 ano e meio de operação. Perfeito. Mega hospitalar. De dentro da Silcar, que é uma gráfica, vocês mapearam a oportunidade da existência da Antares, que é uma distribuidora de suprimentos para empresas, principalmente ali papelaria e derivados. E da Antares, vocês agregaram a logística para ter a mega hospitalar como uma distribuidora, mas com foco em fornecimento para a área de saúde. Isso. Então, de uma empresa foi nascendo outra. E ainda tem a Pavicon, que já atuou no mercado de Minha Casa Minha Vida e hoje está mais na área de infraestrutura. Isso. Excelente. Como é que é o desafio de serem sócios, primeiro sócios de vida e sócios em 4 negócios? Como é que é esse desafio de gerir a rotina empresarial, dando pílulas e pedaços de atenção para cada caixa dessa, né? A gente foi aprendendo a ser sócio de negócios, né? De vida a gente já compartilhava aí de um período que nós já éramos casados, já com 2 filhos, e volta sempre para a história do início do restaurante. Lá foi bem crítico, porque na época do restaurante disse, ó, ou a gente acaba o restaurante ou acaba o casamento, porque não vai ter condição. Porque não separava, a gente não sabia separar. Não sabia. Não sabia. Aí, não tá dando certo. O funcionário falou alguma coisa. Aí já é porque você. Então, quando a gente decidiu abrir a distribuidora, aí eu disse, como é que nós vamos fazer agora? Não, agora vai ser diferente. E aí a gente começou a estipular quem seria o quê, qual era o papel de cada um. Como isso é fundamental. Papéis e O responsabilidades. que você vai fazer? E os resultados Exatamente. também que cada um tem que entregar. Então, olha, eu vou Exatamente. ficar com comercial, você vai ficar mais administrativo. A gente foi definindo ali as funções, quem era responsável pelo quê, captar clientes, captar a questão financeira, a parte de contratações, como que seria. Então, a gente foi dividindo essas funções. Claro que todo início começou, era eu, o Júnior e um sócio, que era o Yuri ali, ele entrou para nos ajudar nessa montagem. Lembro a primeira vez que a gente sentou para conversar, era só nós 3. Então, você vai ficar com isso, já conhece alguns clientes, o Yuri era a parte de vendas ali, conhecia já alguns clientes, o Júnior já tinha o know-how da gráfica, né? Então, é como você acabou de falar, um vai puxando o outro. A gente queria aproveitar, trazer essa experiência já da Silcar, porque a gente já tinha aqueles clientes agregados e a gente sabia que se a gente tivesse o produto para oferecer, eles iriam comprar. Uhum. E aí eu fiquei com essa parte mais da divisão para que não fosse tão tumultuoso como foi pela primeira vez. E vem dando certo. Quando a gente começou a entender melhor qual é a sua função, mas como é que vocês dividem? A gente recebe muito essa pergunta. Como vocês dividem o trabalho de casa? Claro que não tem jeito. Às vezes no café da manhã a gente vai discutir ali algum ponto, mas as discussões sobre estratégicas mais direcionadas dentro da empresa. A gente já amadureceu muito com esse tempo, porque nesse período aí foi o período mais crítico. E assim, nada melhor, sempre eu falo, a gente tem que passar pelo momento de baixa para poder se fortalecer ainda mais. Então a gente aprende muito no erro. O erro a gente tem que ver, porque muitas pessoas veem o erro muito como negativo. Eu tento ver o erro como forma de crescimento. Eu sempre falo, errou, não se repete mais. Então, isso, discussão nossa de liderança, a gente faz uma reunião de liderança mensal, sempre a gente preza, sempre eu gosto de abrir ela falando, olha, gente, nós estamos aqui para discutir o que passou para trás. Pode ser dor de outro setor, pode ser dor de outras pessoas que estão aqui dentro, para a gente aprender junto e não cometer o mesmo erro. Então, Exatamente. é questão, até quando a gente vier atrás de mentor, para escutar, para aprender como a gente chegou aqui no Sales, é para aprender com a experiência de outras pessoas o que a gente cometeu. Então, o que é que eu digo? Ser sócio da esposa não é ruim. É uma coisa que a gente só precisa fazer, ter muito diálogo, conversar muito, porque assim, casal que não conversa não vai para lugar nenhum. Não vai. Então, tem que deixar metas familiares, metas empresariais bem definidas, metas financeiras bem definidas. Então, a gente tem nosso tempo, a gente
todo ano tem a viagem da família, das crianças, tem 2 viagens da família e 2 viagens nossa particular, eu e Perfeito. Tereza. Então, a gente passa para viajar, a gente passa uma semana fora de empresa, viagem do casal. Então, são algumas estratégias que a gente vem montando durante a vida para ter uma estabilidade tanto profissional como amorosa de casal. Júnior, muitas pessoas já falam pra você, rapaz, eu não aguento, eu matava meu marido se eu trabalhasse. Já escutamos muito. Ó, a gente não dava certo, não. Se fosse pra trabalhar junto, um já tinha matado o outro. Mas isso acontece. E a gente sempre diz. A gente já encontrou em viagens pessoas que falam isso pra gente. Então, é, é um desafio, mas assim, tudo que é bem planejado, tudo que é bem organizado, tudo que é bem definido, e serve de aprendizado. Ah, vai ser sempre bom? Não, vai ter que ter. Casal que não briga não cresce também não. Então vai ter desavença, mas sempre que a conversa chegue para o ponto de consenso e de alinhamento. Tanto na vida como nas empresas. Nada melhor do que o diálogo e ter a capacidade de ter Sempre, conversas difíceis, sempre. duras, conversas que Exatamente. Isso. depois vão resolver E tem eh, conversa que vai fazer, olha, você não está fazendo a sua parte, aqui o seu desalinhamentos. papel é esse, né? Exatamente. E o combinado é esse, então isso aqui precisa ser ajustado. A gente Perfeito. faz muito dentro da nossa estrutura hoje de organização, é empresarial mesmo, eu acho que isso facilita, né? Qual é o seu papel? Como pai é uma postura, como mãe é outra, mas dentro da empresa a gente precisa agir ali como dois profissionais, que são, eu sempre digo, nós somos empregados, colaboradores dessa empresa também. Então, Vocês vestem chapéus distintos, né? Ora distintos. vocês estão vestindo o chapéu de donos, de sócios, e ora vocês estão vestindo os chapéus de executivos, de Isso, diretores, exato. que operam mesmo, que estão ali liderando os times. E aproveitando esse gancho, quando vocês fizeram todos os alinhamentos ali pós-restaurante, aparentemente ficou claro o seguinte: Domingos é o expansionista, é o vendedor, é o negociador, é É. quem vai buscar esses relacionamentos, e Teresa é quem administra, quem olha para as finanças e quem vai deixar tudo bem organizado e desdobrado isso também internamente. É isso É ou isso faltou aí. alguma? Não, é desse jeito. É isso. Você entendeu bem direitinho. É isso. Ele vai, eu disse, vai para o mundo que aqui dentro a gente resolve. Eu fico com um papel muito mais de organizar a parte administrativa, o time de gente. Hoje o Júnior já contribui muito nisso, né? Eu sempre a gente faz de tanto estar ali organizando, mapeando. Claro que essa divisão tem a divisão das carteiras ali, né? O que Uhum. cada um fica responsável. Mas a parte mesmo do negócio, da organização, desse planejamento, a gente precisa ouvir quem está de fora, que no caso não adianta quem está ali no comercial querendo expandir, mas se dentro não conseguir atender, desde logística, desde Ou se não dá administrativo, margem, se não dá se não tem viabilidade, margem, se não tem financeiro, se não vai ter caixa para exato. atingir. Então, parece ser algo muito separado, mas é muito junto. Né? Porque precisa estar ali. O que é que, para a gente avançar aqui, buscar mais clientes, a gente vai precisar disso, dessa estrutura. E aí vem com essa programação de organização, que facilita muito o nosso negócio hoje e essa forma que a gente tem de administrar. Quando a gente organiza e é claro no que quer, porque ninguém vai entrar na mente do outro. Precisa estar ali, olha, o que eu estou planejando é isso, eu quero ter a expansão disso. Mas vamos lá, então como é que a gente vai conseguir isso? A gente desenha para isso ser sustentável ao Ao negócio. negócio. A gente tem o privilégio, a oportunidade no Sales Club, principalmente eu e o Luiz Paulo, CEO, de viajar pelo Brasil para visitar as empresas do Elite, conhecer as organizações. Como nós fizemos, tivemos o privilégio de sermos muito bem recebidos por vocês lá em Teresina, no Piauí, em maio, há mais ou menos aí 2 meses. E nós ficamos conversando depois das visitas na Silcar, na Antares, entre eu e ele, como o trabalho que vocês executaram de cultura organizacional foi um trabalho sério e que deu resultados ali. Nós encontramos uma empresa, 2 empresas muito bem organizadas, com as pessoas tendo muito clareza dos seus papéis, engajadas
e com vários elementos ali e que mostram que vocês, na parte de higiene de gestão, na parte de cultura, realmente cuidam bem da experiência do colaborador. Isso. Nós vimos pessoas interessadas em estudar, nós vimos pessoas interessadas em se autodesenvolver e gratas por estarem trabalhando ali naquela empresa. Minha pergunta barra provocação é a seguinte: sempre foi assim, desde que vocês fundaram as empresas, ou existe um momento no tempo ali que vocês tiveram um gatilho e perceberam, olha, precisa ter um olhar mais estratégico no desenvolvimento da cultura aqui e na experiência dos colaboradores? Não, não foi sempre assim, não. Eu acho que o grande momento que a gente meio que virou, quando a Antares iniciou, como toda empresa inicia, ela inicia pequena, né? E aí a gente estava ali naquele processo, era um pouco mais organizado, mas ainda não tinha caixa, não tinha financeiro para poder, e a gente sempre tem aquele patamar de, treinamento é algo caro, desde contratação é algo caro. E aí eu lembro bem, numa época que a gente teve que tomar a decisão de contratar uma pessoa para começar a treinar o time. Uhum. E naquela época a gente achava que era um valor muito alto, porque assim, que tipo de treinamento nós vamos fazer? Como é que nós vamos estar treinando esse pessoal? E eu me lembro bem uma vez, Pedro, de um colaborador que era ali, estava do setor de compras, estava iniciando com a gente, e aí estava dando tudo certo, e compras era algo muito, porque a gente estava iniciando uma distribuição É super estratégico em super distribuidora, né? estratégico, eram 6 tipos de produtos: papelaria, limpeza, descartáveis, móveis, informática, permanente. Então, nós tínhamos ali um leque muito grande, porque qual era o nosso propósito quando nós abrimos a Antares? Ser comércio e serviço. Tudo que o cliente precisar, nós vamos ter em casa. Então, o nosso modelo no inicial era não ter estoque grande. Então, a gente tinha que comprar rápido e entregar, Uhum. porque nós não tínhamos caixa. E aí, um colaborador que estava ali já todo alinhado com a gente, eu vou sair da empresa. Eu peguei um susto, porque eu disse, como assim você vai sair? Era um colaborador bom, nunca tinha reclamado de nada, nunca tinha dito nada. Olha, eu vou sair porque tem uma empresa que me ofereceu determinados benefícios que aqui eu não tenho. Eu disse, mas o salário não vai ser o mesmo? Mas os benefícios vão ser diferentes. Eu disse, olha, a gente precisa mudar aqui essa cultura. Se a gente ficar na onda de salário, nós vamos perder. E aí a gente vai entrar numa roda que a gente vai se equiparar com essas empresas que estão o tempo todo buscando currículos e pessoas, e nós não vamos ter aquelas pessoas que querem estar aqui. E aí foi quando a gente começou a investir em treinamento. A Natália foi uma das primeiras pessoas que nos ajudou nessa demanda de treinar, de montar plano de cargos e salários, de estar organizando ali função por função, do que aquela pessoa, entendendo comportamento, DISC, aplicando DISC, fazendo... Olha, esse perfil aqui, Tereza, não é, porque nós sempre fomos mais executores. E qual era o meu pensamento? Todo mundo tem que ser acelerado. Uhum. Então, todo mundo tem que estar aqui nesse ritmo Mas nem sempre é o perfil comportamental que Não. vai encaixar ideal melhor para na aquela cadeira. função. Isso aí hoje é um padrão. A primeira coisa E que a hoje é pessoa faz padrão. na seleção Excelente. é um disque simplificado que a gente tem, que é uma folha de papel A4 mesmo, do tamanho do papel A4, que ela preenche ali rapidinho, a gente tem mais ou menos o perfil dela. Você já E sabe na se hora tem da perfil para o comercial, para Para financeiro, operação, finanças. operação. Às vezes, porque se você botar uma pessoa muito barulhenta no financeiro, não funciona. Uhum. Desconcentra todo mundo, ele não consegue trabalhar, Um não. dominante, um influente, geralmente Atrapalha o financeiro. não casa bem no financeiro, precisa ser mais um conforme, né? Mais um conforme. E aí, quando a gente começou a entender aquilo, eu disse, Júnior, vamos precisar mudar. E aí, vai doer aqui um pouco no caixa, a gente vai tirar, mas eu acho que vai... Foi um investimento. Foi um investimento. E aí, a gente mudou essa fala de investimento, eu acho até um ponto bom da gente falar, porque, assim, dentro das nossas apresentações hoje, quando a gente foi estruturar a DRE, montar ali todo naquele planejamento, todo o nosso treinamento hoje, ela fica na linha de investimento. Ele não entra na linha lá de despesa. Por quê? Porque a gente acredita que isso vai voltar. E volta. Era retorno. E volta. Era retorno. Às vezes eu tô numa negociação, né, aqui de uma renovação ou de uma venda, né, de algum produto aqui dos seus clubes e, não, mas é caro pra mim. Eu falei,
Depende do retorno Do que você vai retorno. ter. Do retorno. Porque pode ser que o Pedro, retorno venha tão rápido que vai ser barato, na verdade. Pedro, a gente passou em outra empresa pensando em ir pra uma imersão. Assim que a gente começou a ir vir pra essas imersões aqui, mais voltado aqui pra São Paulo, passou um ano achando caro. E depois que a gente foi, viu o resultado. Então, tal que quando a Teresa chegou, ó, vamos participar aqui da comunidade deles, rapaz, fecha logo. Porque depois nós vamos se arrepender de não ter entrado no Elite. Que E bom o que vocês tempo vieram vai na hora passar, certa. e o tempo vai passar, e as oportunidades que a gente teve no passado, a gente não vai ter de novo. Então, vamos aproveitar logo. E aí, nós estamos aqui hoje, juntos e gerando resultado. E aproveitando isso, eu quero fazer a pergunta dessa primeira passagem aqui pelo Sales Club. Eu lembro direitinho, foi em agosto de 2024, quando a Teresa veio, sem Júnior, veio com a Érica. Sim. Veio com a Érica, não foi? Foi com a Foi. Érica. E veio na turma 33. A gente tá executando aqui hoje, na nossa sede aqui no Sales Village, a turma 52. Então vocês vieram na turma 33 e tomaram essa decisão. Foi uma decisão tomada muito rápida mesmo, né? Como você falou, a Teresa te ligou e fechamos ali no dia mesmo que foi ofertado Rápida do seu ponto de vista. o Elite. Do nosso, se fosse assim, se ela tivesse vindo a primeira vez por Sales, se a gente não tivesse essa jornada já e já tivesse maturidade E essa mentalidade, E né? essa mentalidade. de treinamento, de que você faz um Por isso investimento que a gente desse. sempre fala para os empresários, amigos que veem, rapaz, vocês têm... Amigo, o principal é educação. E as nossas Exatamente. empresas futuramente, elas têm que ser, para ter crescimento, para ter escala, elas têm que ser uma empresa de educação também. É só você perguntar pra ele se ele coloca o filho dele numa escola ruim. Você coloca o seu filho numa escola ruim ou Exatamente. você coloca numa escola Exatamente. que você vai ter um alto valor percebido ali? É a mesma Perfeito. coisa, ele tinha que ter esse olhar com a empresa dele. E com os colaboradores e lideranças e tudo mais. E o que eu vejo que alguns empresários, eles querem que esse profissional venha pronto. Não tem como vir pronto. Não tem como. A E gente não nasce A pronto. gente não está pronto. A quando gente que entra na- faz um negócio, desenha ali. Uma hora você vai mudar, você Não, precisa buscar tem jeito. Tem ajuda que ser de dinâmico, outro. tem que ser dinâmico. E Empresário hoje, ele é dinâmico. É. Nós vivemos hoje muita mudança tributária, muita mudança trabalhista, muita mudança de economia. Então, Tecnologia, né? Olha o que a IA tá causando As há mudanças. 4 anos, né? Foi novembro de 22 que o GPT foi lançado. isso. A gente vai pra 4 anos de inteligência artificial. o Olha G- o que a gente faz hoje, né? E o GPT já está em baixa. Hoje é o cloud. Então, essas mudanças hoje são muito dinâmicas e a gente tem que acelerar também e tem que estar procurando mentores. Aqui o Sales proporciona muito bem isso na área comercial, montar time de venda, organizar a máquina de vendas, que nós contribuiu muito na nossa visão, não só em montar o método, não só aplicar, mas também os nossos insights quando a gente vem aqui para o Sales Village, dos treinamentos. Então a gente vai agregando ali um valor, vai agregando um conhecimento e a gente vai aplicando e replicando esse conhecimento. E a gente já teve a oportunidade de trazer o time comercial e vamos completar o time comercial esse ano Exatamente. nos treinamentos aqui, porque é muito importante também não só a gente ter na nossa mentalidade, é bom compartilhar. Isso nós fazemos muito, fazemos isso muito na nossa empresa. A gente sempre quer trazer para eles verem com próprios olhos, para feiras, para treinamentos. A gente tem Exatamente. metas de treinamento. Nós agora pegamos da Antares e da Pavicon. Semana passada eles estavam em Foz do Iguaçu num treinamento de licitação. E aí já tivemos em feiras esse ano de construção civil, já tivemos aqui no Sales, no Strategy, trazendo outro time, já tivemos aqui com outro parceiro, que é a Delta, aqui no trabalho, e assim a gente sempre tem que investir, não só a gente vir, o importante também é trazer seu ecossistema. A minha principal, ou quando eu faço uma imersão, principal vontade é estar meu time todo. Então, primeiramente, os sócios têm que vir, porque senão Exatamente. vai ficar a balança não alinha.
Então tem que vir os sócios, depois vem os líderes, e assim a gente tem essa. Para conseguir ir desdobrando essa cultura e essa metodologia nova que está sendo absorvida e depois, posteriormente, vai ser aplicada. E é muito legal vocês trazerem as pessoas aqui, vocês fazem isso muito bem e ainda tem, agora com a renovação, vocês têm mais ingressos também para distribuir Sim. para novas pessoas estarem aqui conosco no Sales Village. Eu queria tocar num tema que é um tema importante, que causou uma transformação em vocês e parte de um momento delicado, um momento difícil. Logo depois que vocês fecharam com a gente o início no Elite, passaram-se alguns meses e tivemos um acontecimento não desejado na Antares. Eu queria que vocês abrissem um pouco disso aqui e qual foi a atitude de vocês perante a esse desafio e o que isso trouxe de novos aprendizados e de desdobramentos. Lá quando você relembrou bem, nós viemos em agosto, né, pro Sales. Já pensando nessas mudanças que iam acontecer dentro da empresa, a gente estava querendo esse algo a mais, essa reorganização dentro do setor comercial. E quando nós estávamos ali com todo o início de máquina de venda, de organizar, de tentar redesenhar o processo do que já estava andando dentro da nossa realidade, que era um momento de crescimento, então a gente acreditou ali que seria mais um tipo de faturamento que a gente podia estar fazendo dentro da empresa, e a gente estava numa ascensão muito grande. Uhum. Quando nós fomos surpreendidos pelo incêndio, né, em novembro de 2024, nós perdemos todo o galpão. Então, novembro de 2024, ali a gente chegou na estaca zero novamente. A estaca zero, eu digo de espaço físico, né? Digo de perder tudo. Ali a gente foi acometido por um incêndio que começou num galpão do lado e o nosso foi, junto com esse galpão, foi abaixo. A gente não aproveitou nada. Então, naquele momento foi algo que realmente ele poderia ter nos paralisado. Poderia ter feito a gente parar todo o funcionamento, porque nós não tínhamos mais nada, mas a gente preferiu olhar pelo outro lado. Porque não é só o prejuízo financeiro, é tudo que poderia ter dragado vocês assim para uma baixa de energia, que é o emocional, é o time, o que poderia causar ao time, e vocês conseguiram, assim, Eu de comentando com a forma brilhante, dar a volta por Eu cima. comentando com a Tereza, isso foi a nossa, é considerado nossa segunda quebradeira. Foi. A gente não pode dizer que quebrou duas vezes, porque o que ficou foi o principal, as pessoas, Uhum. que é o nosso ativo maior que a gente tem na empresa. Então as pessoas se uniram, todos ficaram à disposição 100% e deram muita força para a gente seguir junto. Então foi-se a parte material, mas o principal ativo nosso, que são as pessoas que a gente tem orgulho de ter desenvolvido, de ter ajudado no crescimento de muitos, de ver o desempenho e desenvolvimento de muitos que trabalham com a gente, que isso é um dos maiores ativos que a gente tem dentro das nossas empresas, e foi que mais fortaleceu essa retomada e essa reorganização que a gente teve. E veja como as coisas são entrelaçadas, né? A decisão de vocês investirem nas pessoas e ampliarem e melhorarem, potencializarem o ambiente, melhorando a experiência do colaborador, criando uma cultura forte, foi uma decisão estratégica que, pelo que vocês já confidenciaram comigo, deu muito certo no pós-incêndio, porque as Isso. pessoas vestiram mesmo a camisa da camisa. Antares, se colocaram à disposição para dar sempre o algo a mais que a empresa estava precisando naquele momento. Certamente foi Fez a diferença. fundamental, fez a diferença nessa recuperação que veio depois. Porque ali, naquele momento que você tá vivendo aquilo, realmente você não acredita que é com você, né? Você, desde a notícia, quando a gente recebeu pela primeira vez, você acha que vai ser só algo ali, você vai... Quem é ali dominante, que tá ali sempre no controle de tudo, e eu me coloco nessa posição, eu disse, não, na hora que a gente chegar lá, o incêndio já acabou. Mas você se vê numa incapacidade, né, de resolver, e aí você olha e diz, aqui eu não tenho mais o que fazer. O que a gente precisa aqui é manter a calma,
todo o time estava lá na hora, foi chegando, e era outra coisa que me deixava tranquila. Eu disse, Deus, tu não permitiu que ninguém estivesse aí dentro desse galpão. Ninguém se feriu, né? Ninguém se Ninguém se machucou, feriu. ninguém faleceu. Tinha esse galpão que começou esse incêndio, lá era uma transportadora. Tinham 2 carretas, o pessoal estava dormindo lá dentro. Então, assim, poderia ter sido pior. Então, eu prefiro olhar por o que poderia ter sido ainda pior e achar que aquele problema ele tem como ser resolvido. Uma morte, uma perda, a gente não teria como resolver. E aquilo foi algo que eu disse, não, aqui a gente tá aqui fora, tá todo mundo seguro, a gente vai começar de novo. E assim foi. O incêndio foi num sábado, na no sábado à tarde ali a gente já estava com o time dentro do outro prédio que nós temos, que a Mega tinha acabado de iniciar a operação dela, muito ainda pequena, mas como você falou, parece que tudo estava sendo preparado e de fato eu acredito muito nisso. A gente foi estando com as pessoas certas, o nível de saúde mental ali estava muito bem alinhado, o time estava muito bem coeso, de Uhum. entender o que era, como era, não tinha aquela questão da instabilidade, eles sabiam qual era a capacidade da empresa, né? Porque talvez se você tivesse no início, quando você eles iam olhar para fora, querer sair da empresa, e não foi isso que aconteceu. Quando a gente parou ali no sábado, eu disse, ó, todo mundo segunda-feira tem que estar na empresa. E segunda a gente abriu a segunda, depois eu posso com oração ali no time, todo mundo reuniu. Não foi eu e o Júnior que marcamos, eles mesmos marcaram. E a gente abriu a segunda-feira, todos no outro prédio da Mega já, falando o que ia fazer, cada um com o seu papel, desde bem-estar, logística, financeiro, comercial, licitação, cada um entendendo o seu papel, a gente vai fazer. Os clientes não podem sentir que esse incêndio aconteceu. Então, Uhum. vamos aqui ligar para fornecedor, falar, porque ainda tinha um detalhe. A gente tinha recebido todo o estoque do ano seguinte ali, Porque vocês vêm numa feira aqui em São Paulo em para fazer uma agosto. compra estratégica em Escolar. alto volume, Volume, que é que é a para feira abrir o escolar. ano, e a gente, como estava nessa pegada muito forte aí de, a gente sabe o cliente, vai vender, estava com as metas bem fortes, nós não vamos faltar material para o início do ano. E esse E estoque foi 100% 100%. só queimado. não queimou uma carreta de caderno que ela atrasou, Vazou. de R$ 50.000. Foi a única estoque que não foi queimado porque ela atrasou. O resto, tudo foi queimado. A gente tinha recebido todo o material. E aí foi aquela força-tarefa. Fornecedor, a gente teve muita ajuda, né, dos fornecedores de estar mobilizando o material de um Uhum. dividindo com a gente ali, porque o que que a gente não queria? Parar. E nem que Queria o continuar cliente faturando e enviando. e Exato. o material, porque a gente não queria ligar para o cliente, ó, a gente não vai mandar porque nós não temos o material. Não. Vamos lá, vamos começar a comprar aqui no fornecedor local. E aí a gente foi fazendo isso numa reestruturação. Claro que a gente tinha caixa para aquilo, tinha toda uma estrutura montada, né? Tinha uma parceria muito boa com os nossos fornecedores. É o que eu digo, a gente tem que ser muito honesto com quem trabalha conosco, seja o cliente interno, que é o nosso colaborador, o nosso cliente externo e os nossos parceiros, que são os fornecedores. Então a gente tinha crédito ali para dizer, porque eles poderiam dizer, olha, vocês não vão ter como pagar. E nós não fomos em nenhum momento questionar disso, porque a gente sempre foi muito eh, sempre cumpriu com os Uhum. combinados com os nossos Sim, sim. fornecedores e estavam dispostos ali. Transportadora, por exemplo, ó, vamos tentar agilizar o teu pedido, tem carga de lá, eu vou mandar material. E a gente teve muita ajuda disso para poder não parar. E de fato a empresa não parou. Porque eu acredito em força divina, assim. Não é a minha cabeça, a cabeça do Júnior ou daqueles colaboradores. Eu acredito muito mesmo que Deus deu essa calma pra gente ali, pra poder ter o discernimento. Como é que vocês decidem isso? É algo que não dá pra explicar. É muito mais você ir amadurecendo mesmo, você tá dentro de grupos, vocês mesmo, quando aconteceu, é aí onde eu digo, as parcerias elas vêm quando a gente está. Ó, Tereza, não se preocupa, a gente estava num contrato inicial ali. Uhum. Não é hora agora de focar nisso, na máquina de treinamento, que é algo que exige tempo, exige
postura, exige estar ali dentro da ação. Vamos parar o contrato sem vocês terem perda nenhuma. E a gente continua quando vocês estiverem bem, que vai ser. A gente até fez esse cálculo. Eu digo, meu Deus, mas quando é que. Não, é junho, não, tudo bem. Então vai ser em junho. A gente retorna com a máquina de vendas para a gente restabelecer. E realmente em junho a gente retornou com a máquina de vendas para poder voltar aí esse passo que a gente estava cumprindo Da estruturação de comercial que a reestruturação gente fez no comercial primeiro ano do Elite na Antares. na Antares. Legal. E aí, quais foram os resultados até agora da Antares? Pós-incêndio, pós essas estruturações, o que vocês tinham de meta para 2025? Vocês bateram, não bateram? Qual que é e qual que é o resultado também para que vocês miram aqui em 2026? As nossas metas de 2025, a gente conseguiu concluir a primeira meta. E agora nós estamos tracionando o nosso B2B da Antares. Ele já está começando a dar tração. Nós temos a nossa meta de 2026, ela está agregada com a Mega. Certo. E nós estamos andando no compasso. Nosso Tá time no compasso, né? está no Legal. compasso. Nós estamos com 49%, né? 49% da meta atingida de Meio do ano, 2026. 49%. Tá andando bem. Legal. E o segundo semestre tem uma sazonalidade positiva. Tem Era sazonalidade esperada, né? positiva. Nossa parte do Gov, ela fatura bem ali em novembro, dezembro, Legal. ela sempre dá um gás maior, porque também tem um janeiro e fevereiro que ele tá. Se nós estamos com 49, tá bom, porque janeiro e fevereiro é um pouco mais embaixo, Uhum. é mais fechado. A questão pública, ela dá uma fechada para a questão de balancete, questão mesmo contábil. E retoma final de fevereiro e março. Então a gente tá muito. Nós estamos crentes que esse ano a gente consegue, porque nós temos 3 faixas de meta. No passado a gente bateu uma. Então o time está engajado para bater as 3 esse ano. E algo que é bom a gente lembrar é que na meta de 2024, que a gente não atingiu, né? Porque, como o Júnior falou, novembro e dezembro, ele é um mês muito bom para a gente ali. E Justamente aí, o mês e a gente pós-incêndio. tinha Isso. feito uma visão para alcançar, que era o faturamento que a cada 3 anos a gente faz uma nova visão para as empresas, né? E principalmente faturamento. Então, a gente desenha ali ano a ano até cumprir aquela que a gente estabelece maior, que é o crescimento. Era para 2025, mas a gente tinha desenhado ela acreditando que nós iríamos alcançar em 24. Então, 2024 nós não alcançamos, mas quando foi em julho de 2025, a gente atingiu a meta, a nossa visão de faturamento, que era 50 milhões ali para aquele Excelente. período, e a gente conseguiu atingir antes do final do ano que a gente tinha projetado. E achava que pós-incêndio a gente só ia conseguir alcançar no final do ano. Então, assim, de fato foi um outro gás para a empresa. O incêndio, ele pesou muito mais, claro, caixa. Nosso caixa Uhum. ali, ele foi todo embora. Porque o que tinha, a gente teve que reestruturar estoque, teve que reestruturar toda a parte de física, de investimento, de galpão, mobiliário, montar um novo galpão para poder funcionar, para poder armazenar, porque a gente não queria voltar como era. Ah, vamos armazenar de qualquer jeito. Não, a gente precisa organizar toda uma estrutura, fazer galpão bonitinho, organizado. Foi para investimento de construção, Sim. de fazer um galpão. Então a gente fez um galpão em 3 meses. 3 meses a gente estava com o galpão já, eu acho que 2 meses ele estava funcionando. 3 meses ele estava no ponto mesmo, assim, sem obra dentro, porque era como a gente estava conversando lá fora. Tava igual a obra dos Estados Unidos, era terminando um lado e botando o pessoal do outro. E foi assim que a gente fez, para que a gente não realmente parasse. Quando foi junho, nós estávamos com a meta atingida de 2025, que era a nossa visão, que era atingir o faturamento de 50 milhões até 2025. E a gente fez um mega evento Legal. de cultura, porque a gente faz já essa entrega, né? Nós temos 2 eventos maiores que a gente entrega para o time como é que estão os resultados da empresa. Nós acreditamos muito que resultado não é para ficar só com direção, não é para ficar só na cabeça da direção ou da liderança. Todo time tem que entender de meta, de indicadores, de resultado. Cada setor tem seus indicadores. E aí, quando a gente para esse time para apresentar esses resultados, é algo que
dar aquele gás de novo, né? De Uhum. saber que tem como conseguir, tem como alcançar, que eles conseguem, que cada parte ali faz com que esse faturamento atinja. E a gente bate muito faturamento, mas cada time ele vai contribuindo para que realmente aconteça. E aí esse é um evento de cultura e tem o evento pós E resultado. resultado, que é quem bate meta vai no evento. E aí vocês levam o pessoal para uma viagem, né? É. E vocês fizeram recentemente, Fortaleza. foi em dezembro ou janeiro? A gente sempre faz janeiro ou Janeiro. fevereiro, porque o Legal. ano só acaba 31 de É. dezembro, né? É isso aí. Aí É tem isso aí. que. A gente tem que terminar fazer o ano, né? Tem que terminar o ano. tem que validar as metas, tem que validar o resultado. Exatamente. E é como. É tão engraçado isso de cultura, porque assim, muita gente tem o hábito de confraternização, né? Tem que fazer ali final de ano, confraternização. A gente não faz confraternização. Mas já fez. Mas hoje a gente não faz. Todas as nossas confraternizações, primeiro é treinamento e depois é a festa. Primeiro vai lá, sala de aula, sentadinho, mesa, Algum trabalho e a ali gente trabalha um pra tema. gerar um aprendizado. Esse ano foi esse tema. A gente está precisando falar de crescimento, de expansão, está precisando falar de pessoas. A gente decide como foi ali aquele ano, decide o tema e a gente aborda. A gente já está aí, o próximo ano tem que ser 2 dias, porque não está dando mais um Esse dia. ano foi um dia, não deu, não. Não deu. Porque são muitos assuntos, a gente precisa estar ali. E eles esperam isso. Então, essa história de fazer festa só com bebida, não. Treinamento. E outro diferencial é só vai os colaboradores. Uhum. Mas por que não vai família? Porque não dá. É algo que está dentro da nossa cultura. A cultura da empresa não é a cultura que está de casa. A cultura da casa dele, da mulher, se ele leva uma mulher, um filho, ela vai ficar totalmente deslocada ali, não vai entender o que está sendo abordado. E outro ponto importante nosso: quem apresenta é os diretores e os líderes. Sim. Quem sobe no palco. Quem Eles são sobe os no donos palco, dos resultados o deles. dono, o dono, As áreas. o dono do evento de cultura somos nós. Às vezes a gente bota alguma pessoa para abrir, alguma pessoa para, mas é todo desenvolvido, todo apresentado pela empresa. A gente não chama um palestrante de fora para que não. Claro que, principalmente no de resultado, a gente gosta de convidar uma pessoa para falar de um tema, mas ele não pode passar mais do que 2 horas. Sim. Porque quem tem que estar abordando esses temas somos nós, dentro do time. Aí a gente corre atrás de se qualificar ali, aprender, a liderança ali vai também, para poder abordar temas e falar sobre assunto para a nossa comunidade. E é uma forma da gente estudar. Né? E poder ali crescer dentro dessa estratégia, e o time acredita mais, foi o que a gente sentiu, quando é a gente que está falando. Quando são pessoas que estão ali com eles todo dia, que tá falando sobre aquele assunto, então ele se espelha e diz, olha, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E aí a gente vai vencendo esses desafios que Lógico que a gente acontecem. tem pessoas para auxiliar, para instruir, para ver a melhor apresentação, para validar, mas a responsabilidade é nossa. Sim. Principal de passar, a gente não terceiriza essa parte. Então, o importante mesmo, o dono tá mostrando sua cara, o dono tá ali na rede social, o dono tá desenvolvendo seus próprios colaboradores, porque, assim, o exemplo, ele arrasta. Arrasta. O exemplo, ele arrasta. Então, a gente tem que também uma forma de renovar o exemplo que a gente fala e tem que cumprir. O bom exemplo e o mau exemplo. Exatamente. Né? Então, a fala, ela empolga, ela valida, mas o exemplo, ele arrasta. Então, que a gente também passe essa mensagem para os empreendedores que estão assistindo a gente, que eles são o principal professor da sua empresa. Exatamente. Não adianta mandar um treinamento, a gente ainda está devendo, uma imersão que a gente fez, que a gente disse, olha, cada um que está aqui, que veio para essa imersão, tem que apresentar Tem que fazer um workshop depois para o time. E apresentar, e a gente, cada um até definiu lá no dia o tema, e ainda a gente tem isso, porque a gente tem que também, não só trazer, o investimento é alto, você trazer para uma imersão, então você tem que repassar o time, e quem veio também tem que dar seu depoimento e repassar. Legal. Entendeu? A gente tem que trabalhar a empresa também como forma de difundir
conhecimento. Falando de futuro e visão. Hoje a Antares tá focada no estado do Piauí. Antares, sim. Piauí, Piauí, Maranhão, Ceará. Maranhão e Ceará. Então são estados vizinhos, né? Vizinhos. Isso. Geograficamente, aonde vocês querem, aonde dá para chegar com a Antares? E aproveitando essa pergunta, também sobre tamanho. Qual é a visão de vocês com relação ao tamanho que a Antares pode chegar? Pedro, nós temos uma visão definida até 2028. A gente Uhum. reconstruiu a de 2025, a gente sempre bota uma visão. Isso a gente faz bem planejado. 4 estados Isso. e atingir o faturamento de 3 anos, era 50, a gente botou para 100. Uhum. Em 3 anos, E ter uma nova filial. e ter uma nova filial, vai ser 4. Uma nova filial, uma nova sede, uma nova filial. Atuar em 4 estados e ter mais uma nova filial que a gente planeja botar no Maranhão Uhum. durante esses 3 anos. Então, a gente define a cada 3 anos a gente senta, se concluir antes, a gente conclui em 2 anos esse faturamento de 100 milhões, a gente senta novamente com as nossas lideranças, direção e liderança, e a gente faz outro planejamento. Faz uma revisão. Porque não adianta estar só na nossa cabeça de direção. Tem que estar todo mundo. Todo mundo tem que comprar, né? Todo Tem mundo que tem, comprar. e a gente desenvolve nossa visão, que assim, eu até pela parte comercial, eu acho a visão mais importante do que a missão. Porque a visão é onde a gente vai chegar. Então, é uma coisa que a gente tem que estar focado 100% na mente. Então, eu acredito que a gente sempre senta para discutir nas empresas a visão. E essa parte de crescimento leva através da visão. Nosso endomarketing é voltado durante esses 3 anos, sempre tem a visão no nosso endomarketing para a gente estar sempre revivendo. E quem está entrando, ele recebe também nosso manual de cultura, que tem nossa visão, para ele já estar dentro Legal. da nossa realidade. Então, Excelente. a nossa parte de expansão é a nossa visão aí, que ela está planejada. Às vezes a gente vê algumas visões que ela é também muito subjetiva. A nossa visão, ela é muito objetiva. É bem tangível, né? E a Faturar gente 100 sempre... milhões até 2028 É e abrindo número- mais um estado e uma filial. Número, realidade. Ela A é- missão, a gente deixa a nossa missão, ela como um objetivo. Ela é ambiciosa, mas a isso. forma como vocês estruturaram e escreveram ela é uma forma muito simples e direta e didática. Exato. E aí, claro que na hora do planejamento estratégico ali do início do ano, a gente vai quebrando essa visão, né? Em Como que objetivos vai chegar, o que cada... Menores, trimestrais, Isso, semestrais. que cada setor tem que contribuir para poder chegar, desde o setor de financeiro, setor de logística. Eu preciso... Parece que como que a logística entra? Se ele não atender no prazo, eu não vou conseguir atender faturamento. Exatamente. Se eu não conseguir participar do número X de licitação, a gente não vai conseguir ter contratos. Se eu não conseguir atender X clientes ali no B2B, eu não vou conseguir ter aquele faturamento. Então, é aquele desenho que você vai quebrando dentro dessa visão macro. Parece ser simples, mas atrás dela ali tem vários A gente faz o pontos que vai ser somados. reverso dela. É. Estou desenvolvendo vários projetos, Como é que a gente vai abrir uma filial? Uhum. Como é que vai ser esse desenvolvimento de pessoal? Vai alguém que já está na operação para lá? Vai desenvolver totalmente? Onde é a área geográfica que a gente vai botar essa filial? Então, isso tudo a gente faz a parte reversa, o desmembramento reverso. A gente já fez, já começou a fazer esse ano, porque a visão começou esse ano, e a gente já começou a desenvolver e os projetos, e a gente faz uma reunião estratégica uma vez por mês para debater esses projetos. É uma reunião de 30 minutos, uma reunião mais rápida que o papo de liderança, que é a reunião de liderança mensal. Legal. Tem as lideranças também e algumas outras pessoas que não são líderes, mas é só para tratar dos projetos, para chegar à visão. E isso fala um pouco dos nossos rituais. Falou muito de cultura, mas a gente criou alguns rituais ali dentro, desde essa parte de educação. Inclusive, nós conhecemos aqui o pessoal no Sales, que é da IURH. A gente implantou esse processo de educação dentro das empresas, até que chegou o momento que a gente disse, não, agora a gente precisa de uma universidade própria, para que a gente possa fazer essa tração desses colaboradores de aprender. E associado a isso, nós temos os rituais que nós temos na empresa.
desde planejamento estratégico, papo de liderança, encontro com todo o time que acontece. E é aquela ideia, o empresário ele precisa ter tempo para o time dele. Precisa. Ele precisa ter Precisa. tempo para parar e dizer, olha, o que é que está acontecendo aqui? E às vezes eu acho que reunir o time é para discutir, para brigar, para chamar atenção. Não, você vai levar ali SWOTzinho, o que é que vai E apresentado, precisa escutar o que tá escutar. acontecendo na operação. Hoje a gente tem rituais, eu gosto de chamar ritual porque é algo que não deve ser, não É pode inegociável. parar de fazer. Não pode ser negligenciado, Não é pode. muito Esse sério. mês está aperreado. Não, não existe. E a gente tem ali Prioridade. até os dias. Até o dia 10, todas as reuniões estratégicas, ela tem que acontecer até o dia 5 de cada mês. Por quê? Porque a gente olha o que aconteceu no mês anterior e já planeja o que vai acontecer Excelente. nesse mês. Planejamento estratégico, papo de líderes, reúne direção com a liderança. Mas o líder tem que reunir com o time. Ele precisa fazer o alinhamento. Hoje nós dividimos planejamento, indicador estratégico, tático operacional. Quem trata o indicador operacional não é mais a direção. Lá atrás a gente olhava um indicador operacional, por exemplo, contagem de conciliação bancária. Aqui é o dia a dia da pessoa que está na operação. Exato. Mas se alguém não faz, vai dar quebra lá. Então, é um indicador simples, a direção não vai estar ali. Quem trata é o líder. Então, o líder Perfeito. tem que parar o time dele e é parar a reunião organizada. Não é só, vamos aqui, vamos olhar. Não, você tem que parar seu time, montar um lanchezinho, um endomarketing, colocar um brinde, uma coisa, para ter aquela sintonia. Porque, às vezes, você acha que parar uma reunião é encostar aqui num canto e fazer uma reunião. A gente precisa ter todo um planejamento e ferramentas para que o time realmente enxergue o porquê que está parando ali. Exato. Tem papo de líder nosso que começa às 9 da manhã, e dentro da consultora, por exemplo, que nós temos um número muito maior de colaboradores e de lideranças, né? Porque hoje nós já estamos em 8 estados. Então, ele é sistema híbrido, uns estão presencial, outros estão online, tem que estar discutindo ponto a ponto. Então, o da engenharia vai estar escutando o que os gente já está passando? Vai, ele tem que acompanhar Sim. E tudo tem que saber o que está acontecendo nas áreas, Nas da áreas empresa, da o que empresa. os líderes estão Até passando. para dar uma sugestão, para dar um feedback, para dar um conselho e dizer que está Exato. disponível. Porque esse papo de liderança é o que você revisar os acontecimentos e as dificuldades que você teve. Perfeito. Então, se tiver todo mundo junto, vai dar resultado. Porque ali já vai tratando, já vai dando encaminhamento pro mês e já vai dando as soluções. E a parte híbrida, ela é importante porque o pessoal que está lá fora, ele está também presente e a gente consegue chegar num consenso, a gente consegue chegar numa tratativa melhor. Então, às vezes a gente, você está falando, começa 9 horas da manhã, às vezes a gente já chegou 10 horas da noite. Sim. Tratando porque cada um apresenta seus indicadores e aí a gente também vai já passando os feedback e os encaminhamentos Legal. e fazendo as tratativas das informações, porque o que deu certo pode ser aplicado em outro lugar, em outro setor, ou em outro estado, ou em outra. E às vezes acontece muito mesmo. A comunicação, a informação, ela ser compartilhada é muito importante. A gente ir encaminhando para um encerramento, o objetivo desse podcast é compartilhar grandes histórias de empreendedorismo. E eu sempre convido os nossos convidados a passarem uma mensagem para lideranças, gestores, diretores e donos de organizações que estão aqui nos assistindo e conhecendo um pouco da trajetória de vocês. A mensagem que eu gostaria de passar é: acredita em pessoas, em gente. Eu acho que toda empresa ela precisa de pessoas, precisa investir em treinamentos, em educação. Toda empresa ela precisa, de fato, ser uma empresa de educação. Ela precisa estar aberta a novos conhecimentos. Não é porque você tem aquele modelo de negócio que você acha que ele já é o melhor, está dando certo e não tem o que melhorar. Sempre tem algo para melhorar.
busque outras empresas, busque outras pessoas, conversem com pessoas. Às vezes a gente está ali no comercial muito atrás de vender, de fazer negócio. Claro, isso é o mais importante. Mas a gente precisa entender que essa venda ela só vai acontecer se eu tiver toda uma estratégia por Uhum. trás, bem montada. E aos líderes, aos colaboradores, eu acredito que essa é a parte fundamental de todo o negócio. Quando a gente tem a soma de uma ideia bacana que vai dar certo e que eu estou disposto a ensinar e a aprender, porque eu preciso me colocar no lugar de aprender também, de escutar, de ter mentores, seja parceiros, amigos, que vai estar disposto para contar com você. Então, eu sempre brinco dentro da nossa companhia que dias de sol todo mundo tá ali com você. Nos dias de chuva é que você tem que saber que realmente você vai contar. E aí é para esses dias que a gente tem que estar trabalhando esse time para que aqueles dias, quando vem os momentos difíceis, você saiba que tem pessoas para contar, porque eles também esperam da gente essa soma. E é uma troca muito legal. E tem que acreditar que o empreendedorismo ele sempre vai dar certo se você busca que vai crescer, vai se desenvolver e que você realmente está disposto àquilo ali a dar certo, ele tende a dar certo. Excelente. E a sua mensagem, Domingos? A minha mensagem é que o empreendedor, ele sempre tem que estar de copo vazio. Então, a gente sempre tem que estar disposto a aprender, a gente sempre tem que estar disposto a ter pessoas melhores que a gente na nossa organização. Então, a parte educacional, procurar mentores é muito importante e que o empresário, o empreendedor, ele sempre tenha a disponibilidade de fazer sua parte estratégica. Se a gente fica muito no operacional, a gente esquece do crescimento. Eu sei que cada um que está ali disponibilizando tanto recurso, tanto seu tempo, trabalhando todo dia, tem aquela paixão por empreender, ele quer crescer, ele quer escalar, ele quer ter mais faturamento, quer ter mais tempo para a família. Então a gente não pode esquecer da nossa parte estratégica. Então eu acredito que a gente tem que pensar muito no crescimento, tem que pensar na estratégia, tem que pensar em pessoas. Uma parte importante que a gente fez, que deu muito resultado, foi definir, deixar bem definido tudo, principalmente nossa cultura. Nossa cultura é um manual de cultura. A gente A escrita, né? tem um livro Excelente. bem diagramado, bem bonito, que é o nosso manual de cultura, que lá está escrito o que tem que ser Pra não feito ter nenhuma para dúvida. não ter nenhuma dúvida. Então, todo colaborador tem seu kit de onboard. O principal do kit de onboard é o manual de cultura. A mochila é simplesmente espetacular. Eu ganhei um kit de onboard da Antares e eu recomendo, viu? Então, lá a gente sempre trata a nossa cultura como inegociável, nossos valores como inegociável. A gente já demitiu gente muito grande que a gente dizia assim, porra, essa é uma decepção da empresa, porque infelizmente ela não teve o alinhamento cultural com o tempo. Isso acontece. Era tecnicamente Impecável. impecável. Mas o comportamental... E tá O certo. alinhamento Essa é uma cultural- demissão dolorida, mas E ela não tem que ser alinhou feita. aos nossos valores. Exatamente. Então, assim, o que é que a minha mensagem é essa? Estratégia, conhecimento, cultura. Copo vazio. Copo vazio Vou sempre. levar, ó. Sempre tem que estar com o copo vazio. E procurar, assim, educação é importante. A gente, como empreendedor, empresário, sempre está procurando mentores, sempre tem que estar procurando aqui no Selis, é muito capacitado. Assim, foi uma parceria muito importante a nossa parte comercial, muito agregador. A gente desenvolveu muito e aprendeu muito, porque a gente que é do comercial, a gente pensa que sabe de muita coisa. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que tudo tem processo, tudo tem como melhorar e tudo tem como escalar. Então, essa é a minha mensagem para os empreendedores, que a gente não é que a gente vá sair, a gente sempre tem que procurar uma estratégia e tem que ter tempo para pensar no futuro, tem que ter tempo para pensar no crescimento, que é o importante das nossas organizações e empresas. Excelente. E para finalizar, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, encerra o nosso bate-papo.
muitas são as decisões que nós tomamos que nos trouxeram para esse momento que a gente está agora. Muitas foram as pessoas que passaram pela nossa jornada, pessoas que apenas passaram, pessoas que passaram e ficaram, algumas aleatoriedades, sortes, azares, mas sempre vai ter uma memória especial de um momento importante na trajetória de vocês. E aí a pergunta que eu gosto de fazer é: qual foi a maior gentileza que alguém já te fez? Tereza e Domingos. Maior gentileza. Mas às vezes o que a gente tem de muita gentileza é um auxílio, é uma informação importante. Alguns mentores que passaram pela nossa vida, que deram conselhos pra gente quando a gente estava mesmo assim, um pouco para baixo com os acontecimentos que a gente já passou. Os dois acontecimentos que a gente passou, principal na nossa vida aí, que a gente aprendeu muito, engrandeceu muito. E quando a pessoa vê a nossa perspicácia, o nosso comprometimento, o nosso desenvolvimento e sempre tá tendo um reconhecimento de que a gente tá botando pessoas, o agradecimento dos nossos colaboradores quando a gente vê, a gente faz um, um, os nossos eventos principais, o engajamento deles, a gente tem pessoas em outras, do nada eles mandam aqui cantando nosso grito de guerra, entendeu? Legal. Abrindo, a gente se sente reconhecido que o trabalho que a gente está fazendo está fortalecendo, está educando e está transformando pessoas. E para você, Tereza? E, Pedro, é uma pergunta assim que quando você me faz, a gente começa a imaginar tanta gentileza que a gente já recebeu e eu acredito que eu sou uma pessoa de muita sorte na vida, porque eu já recebi muitas gentilezas de pessoas que somaram assim, desde aqueles dias difíceis ou a dizer, Tereza, vai dar certo, acredita. E aqueles que estão com a gente ali todos os dias, eu acho que a maior gentileza que eu posso falar nesse momento que me vem agora na cabeça mesmo e no coração são aos colaboradores que estão com a gente nessa jornada, em acreditar, em saber que ali não é um sonho individual. Eu gosto muito de dizer que nós não temos um plano B, nós só temos um plano A. E esse plano, ele não é só de uma pessoa. Hoje nós temos mais de 300 famílias ali envolvidas dentro de uma frequência e que ele não pode ser destruído por a saída de uma pessoa, porque é um time que acredita em todo um grupo. E essa gentileza, quando você recebe ela em forma, seja de apoio, seja de presença, Uhum. seja de comportamento, porque eu acho que a presença ali, todos os dias, ela faz essa diferença. Poder você estar contribuindo com pessoas e ser gentil e receber essa gentileza, aos meus sócios, eu acho que é uma gentileza estar ali, porque é um desafio, né, todos os dias. Ao meu marido, eu acho que é a maior sociedade que eu tenho de vida, de amor, é essa gentileza que a gente faz um com o outro todo dia em acreditar. Então, são muitas gentilezas que eu venho recebendo, eu sempre recebi, e faz a gente até se emocionar quando a gente para pensar, né? O quanto a gente é agraciado de poder estar falando um pouco dessa jornada, mas que aqui a gente vem só como um comunicador dessas informações que outras pessoas, muitas pessoas estão atrás disso. Então, eu fico muito feliz em poder falar um pouco dessa gentileza de tantas pessoas que eu recebo. Excelente. Muito bom o nosso bate-papo. Adorei gravar esse episódio de podcast com vocês. Obrigado, Domingos. Obrigado, Tereza, pela gentileza de estar aqui hoje, podendo compartilhar essa história incrível de desenvolvimento empresarial com os nossos telespectadores em mais um episódio do Pode Ser Elite. Obrigadão mesmo. Muito obrigada, foi um prazer poder estar aqui. Realmente mexe com a gente, né? A gente conhece e fala da jornada todo dia, mas parar um pouco para falar sobre isso é algo que deixa a gente muito grandioso, e poder estar aqui no Sales, que é uma comunidade que eu tenho muito orgulho de falar. E obrigada por sempre ter esse carinho e atenção conosco. Obrigado aí pelo convite.
a oportunidade da gente fazer essa reflexão, a gente até pontuar, lembrar de alguns momentos que a gente viveu, é importante. Sempre a gente está revisando, sempre a gente está refletindo sobre o que a gente passou, essa jornada longa. E assim, eu falo que eu comecei no ramo gráfico tirando grampo de caderno lá em casa com meu pai lá para ganhar o dinheiro da semana. Eu sempre gostei de trabalhar e sempre me espelhei no meu pai muito isso. E perdi meu pai com 52 anos, em 2009, e tive que assumir a gráfica, mas meu tio. Então isso é um grande exemplo que eu tenho de trabalho da minha vida. E a gente começa a refletir. E esses momentos aqui de compartilhar, Pedro, principalmente aqui no Sales Village, a gente ser um elite, no Pode Ser Elite, é um momento que eu só de agradecer essa caminhada também, que o Sales já faz parte da nossa vida, nessa nossa vida empresarial, já contribuiu, já tem ali, viu? O percentual ali da sociedade, tá? Excelente. Então, é só agradecer a oportunidade e que a gente possa contribuir mais ainda e aumentar a nossa parceria e que a gente possa voltar daqui a 10 anos, compartilhando mais experiência, mais crescimento. 10 anos é tempo demais. Ano que vem eu já vou convidar vocês de novo. Né? Pois pronto. Pra gente estar compartilhando mais experiência e estar podendo dar mais depoimentos de outras oportunidades que a gente pode ter tido, que a gente pode ter avançado junto aí nessa nossa estruturação comercial, junto dos sales e junto dos outros mentores que a gente tem aqui. Bom, obrigado pela oportunidade. Excelente. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Pode Ser Elite, uma edição muito especial com a transformação da Antares, do Domingos, da Tereza enquanto empreendedores. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite que você está aí no Spotify, no YouTube. Ative o sininho das notificações, siga os nossos canais para você ficar por dentro de todos os episódios do Pode Ser Elite. A gente se vê numa próxima. Até mais!